Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Por estarmos na antivéspera, daquilo a qual nós comemoramos nesse dia, que é o nascimento de Jesus, eu quero falar sobre o milagre desse nascimento. Então, o tema da palavra nesta hora é o milagre. Como acontecerá isso? Porque todo milagre tem um processo, mas esse milagre foi algo espetacular, não teve outro até hoje. Foi único. Foi o milagre da concepção de Jesus. E eu quero ler esse texto com você, lá em Lucas, capítulo de número 1. Depois vamos ouvir esta palavra a qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Lucas, capítulo de número 1, o versículo, nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 1, versículo 26 em diante. Aleluia. Tem uma projeção ali, a qual os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. No sinótico, alguns vão trazer a palavra Emanuel, de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo lhe há de nascer e será chamado o Filho de Deus. E Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já no sexto mês, para que dizem ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra. E o anjo ausentou-se dela. Feche seus olhos por mais um instante, oremos em nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante, ó Deus, do que qualquer espada de dois gumes, que tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É com revelação, ó Pai, na tua palavra, que nós a recebemos nesta hora, e cremos que ela fará algo poderoso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui o relato da concepção, de Jesus no ventre de Maria.
Então, quando nós olhamos para esse milagre, algo nos surpreende, porque é o maior milagre que a humanidade já vivenciou em todo o seu tempo de existência. Nunca antes houve e não haverá novamente milagre dessa forma. Então é algo que nos chama muita atenção, principalmente pelos dias a qual nós vivemos, a qual se comemora o nascimento de Jesus. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Inclusive, gravei até um vídeo, soltei nas redes sociais um pouco antes do culto. É interessante que o comportamento de algumas pessoas. Muitas pessoas vão em algumas festas, ou vão fazer uma festa para alguém, fica mais preocupado em si, na sua aparência, na roupa que vai vestir, fica preocupado como vai ser a festa, se vai ter isso, vai ter aquilo outro, quando na realidade o aniversariante está esquecido, está abandonado, ou simplesmente nem é lembrado. Você já foi em alguma festa assim? Que as pessoas estão lá e bebem, dançam e fazem de tudo, mas o aniversariante está lá, né? Parece que a festa nem é para ele. E muitas pessoas se comportam dessa forma quando se fala dessa data festiva, a qual é o Natal. Nós estamos aqui querendo conjecturar se o Natal de fato é nessa data ou não. O fato é que Jesus nasceu. Agora, nós estamos nesses dias, amanhã muitas pessoas vão se reunir. Hoje muitas pessoas já têm se reunido. Você tem se reunido e irá se reunir para quê? Para celebrar Jesus? Nós como igreja fazemos isso continuamente, todos os dias, né? Deveríamos, né, fazer continuamente no prédio da igreja, para celebrar Jesus. Muitas pessoas estão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, mas não estão preocupadas com a sua vida com Jesus. Não estão preocupados com o relacionamento que tem com o dono da festa. Quem está entendendo, diga amém. Você consegue entender? Que muitas pessoas estão preocupadas com recepcionar as pessoas que vão chegar em sua casa, mas não estão preocupadas em recepcionar Jesus em sua vida. E aqui nós temos a primeira pessoa que teve um contato com Jesus, que foi Maria. Ainda no seu ventre, ela tem um contato com Jesus. E ela se preocupou, como seria tudo isso? Porque o anjo Gabriel falou, olha, você foi reconhecida, você foi favorecida. E sobre você nascerá, ou de você nascerá, o Emanuel. Nessa tradução que eu li do Evangelho de Lucas, fala, o nome dele será Jesus. Em outros evangelhos, nos outros evangelhos, fala o Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Na realidade, ela tem duas partes, a palavra Emanuel. Ela vem primeiro do né, que é Deus, El, que é Deus, e barro, que é Deus dentro do barro, seria a tradução mais literária. Mas como que é esse negócio de Deus dentro do barro? Você lembra que lá em Gênesis, Deus pegou o barro e soprou sobre as suas narinas um fôlego de vida? O que Deus está falando agora para Maria? Maria, eu estou pegando esse barro que uma vez eu formei, estou me encarnando por meio dele, aleluia. É o Deus se fazendo homem, ouvindo numa forma humana. Por isso que ele então é chamado de Deus conosco, o Emanuel, aquele que se fez carne. Então foi por meio disso, ou por meio dessa mulher, que Deus se encarnou, que Deus veio ao mundo na forma de Jesus. Ficamos maravilhados com as características que nós encontramos na pessoa de Maria. Eu vejo que muitas vezes nós temos algumas resistências, porque algumas denominações religiosas querem exaltar ela além da medida, e de fato é perigoso para que não venhamos cometer tal idolatria. Mas há algumas características na vida dessa mulher, a qual eu creio que de fato são comportamentos que a igreja deveria ter para vivenciar o poder de Deus, para vivenciar a glória de Deus, para vivenciar as maravilhas de Deus em nosso meio. E eu separei nesse texto algumas características que nós encontramos na vida dessa mulher e que Deus viu na vida dela, por isso que Ele a escolheu para esse maravilhoso milagre. Amém? Primeira característica que Deus viu em Maria foi a pureza.
O texto diz lá no versículo 27, acompanhe comigo. Versículo 27, o texto diz assim: e Maria era virgem. Uma virgem, desposada com um homem. O que ela tinha? Ela tinha um contrato, ela era noiva de José. Mas o texto diz que ela era pura, havia pureza nela. A palavra virgem significa pureza. Era uma pessoa que ainda não tinha relações com seu noivo, que outrora se tornou o seu marido, o seu esposo. Então, quando nós olhamos para ela, uma das coisas que nós vemos de característica, nesse exato momento a qual o Senhor fala com ela por meio do anjo, que ela era uma mulher pura. O que isso nos cabe? Provérbios capítulo 22, versículo 11, vai dizer assim: o que ama a pureza de coração e a gracia no falar, terá amigo, será, ou em outras traduções fala, terá amizade com o rei. Ou ali fala, será amigo do rei. O que ama a pureza de coração. Quando nós falamos numa pureza, nós não estamos falando agora no aspecto apenas físico. Não estou falando que o aspecto físico não seja importante, que de veras é, se você não é casado. Mas observe que há uma pureza de coração. Se nós não tivermos tal pureza em nosso coração, provavelmente não seremos amigo do rei. Agora, se nós amarmos essa pureza no nosso coração, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai ver algo especial em nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios, lá no capítulo de número 1, 2 Coríntios 11, 1, olha o que ele fala. Quiseres eu, 2 Coríntios 11, isso, quiseres eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, olha o verso 2, porque pelo zelo por vós com o zelo de Deus, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Ele diz, mas creio que assim como a serpente enganou Eva, com a tua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais o Espírito diferente do que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, e este de boa mente o tolerais. Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho zelado por vocês, com o zelo de Deus, para que vocês permaneçam puros, puros de coração. Ele diz, como uma virgem de um só esposo, que é Cristo. O problema é que muitas vezes nós não queremos guardar o nosso coração, não queremos guardar essa pureza e nos contaminamos. A palavra mais verdadeira para isso é nós nos prostituímos espiritualmente com outros deuses e não nos guardamos puro para Jesus, para o verdadeiro noivo, que é Cristo. E aí Paulo fala, olha, eu tenho ficado com medo de vocês se corromperem e serem enganados, como Eva foi enganada pela serpente, porque não guardou a pureza de sua alma. Então nós temos que ser encontrados por Deus também como pessoas puras, puras em nossa alma, tendo uma pureza de coração. Uma segunda característica que nós vemos que Deus viu na Maria foi a sensibilidade para ouvir Deus. O
versículo 28 e o versículo 29 de Lucas, a qual nós lemos do capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 28 e 29, diz assim: o anjo se aproximou dela e disse: alegra-se, graciada. Ele diz mais: o Senhor está com você. Ela, porém, ouvindo estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria tal saudação. Ela pôs-se a pensar naquilo que ela ouviu. Isso é, ela teve uma sensibilidade de ouvir a Deus. Talvez essa seja a maior dificuldade da igreja atual, ou da atualidade. Ter sensibilidade de ouvir a Deus. Muitas pessoas acham que só porque uma pessoa está falando num púlpito, ou pregando, ou usando a Bíblia, está falando de Deus, ou está falando por meio de Deus. Quando nós olhamos para a serpente, quando nós olhamos para o tentador, nós vemos que ele usou a palavra. A diferença é a sensibilidade de ouvir a Deus. O anjo chegou para ela e falou: agraciada. Ela falou: o quê? O anjo falou para ela: olha, você tem sido favorecida, alegre-se, o Senhor está contigo. Ela falou: calma aí, quem que está falando? Diz que ela se perturbou em seu coração e pôs-se a pensar no significado. Em outras palavras, ela teve sensibilidade espiritual para ouvir quem está falando. Ela não pegou qualquer pessoa e falou: não, é Deus que está falando mesmo. Não é mesmo? Não é assim? Eu vejo algumas pessoas ouvindo aí, outros, falam: meu Deus, Deus está falando comigo. Então, nós temos que tomar cuidado, para não ser enganados. E Deus viu naquela mulher essa sensibilidade de ouvi-lo. O nosso Deus é um Deus comunicável, amém? Há atributos que comunicam a Deus, né? Que são atributos naturais e atributos exclusivos de Deus, morais. Um dos atributos que Deus comunica é pelo amor, são atributos naturais, comunicáveis, né? São o amor, a paixão, a fraternidade, aí vai, são diversos atributos naturais. Agora existem outros atributos, são onipotência, onisciência, onipresença, essa ninguém tem, só Deus. Deus se comunica por meio dos seus atributos, Deus se comunica por meio da sua palavra. Quando você está lendo a Bíblia ali, onde você estiver, Deus está comunicando com você. Deus comunica por meio de mensagens, de pregadores, de ministrações. Porque o nosso Deus é um Deus comunicável, Deus sempre está falando conosco. A pergunta é: nós estamos sensíveis, nós temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Uma das coisas que nos impede de ouvir a voz de Deus é o medo. E o medo advém do pecado. Você sabia disso? Nós só temos medo por causa do pecado. E se o nosso medo é com relação a Deus, é porque andamos em pecado. Porque o texto diz assim: Deus foi na viração do dia ter com Adão e Eva. Ele anda no meio do jardim e ele fala: Adão, Adão, onde você está, menino? Adão fala assim: ô Senhor, eu me escondi. Você sabe por quê, Deus? Eu estava com medo. Aí Deus fala: você estava com medo do quê, menino? Por que você estava com medo? Ele falou: porque eu estava nu, e por isso temi, e me escondi. Aí Deus fala para ele assim, lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, mas quem te falou que tu estava nu? Aí cai a máscara, né? Aí todo mundo estava no pecado, estava lá, aquele negócio todo. Você está vendo? Que muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a Deus por causa do medo. Tem pessoas que têm medo de Deus falar para elas ir fazer alguma coisa, ou abandonar o pecado, ou ir cumprir um chamado, e aí por isso ficam com resistências. Mas nós precisamos ser como Elias. Elias buscou ouvir a Deus. Elias, depois que matou os profetas de Baal, depois que viu todo aquele milagre acontecendo, ele buscou ouvir a Deus. Em 1 Reis, capítulo de número 19,
Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis. Capítulo de número 19, versículo 10. Versículo 9 em diante diz assim, volte mais um, por favor. Diz assim: ali entrou em uma caverna. Antes de eu ler o texto, por quê? Porque Deus já tinha comunicado com ele já tinha tido um relacionamento com Deus já tinha dado a ceia para ele, o pão, já tinha acontecido um negócio ali, né? Já tinha vencido os profetas de Baal, só que agora ele entra para uma caverna, ele diz assim, ali entrou numa caverna, aonde passou a noite, e eis que lhe veio uma palavra do Senhor, lhe disse, o que fazes aqui, Elias? Verso 10, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ele estava com medo porque ele achou que estava sozinho no mundo, né? Estava perdido. E procuram tirar a minha vida. Quem é que procurava? Jezabel. E disse-lhe Deus, sai, pois te põe ao monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um sícios tranquilo e suave. Sabe aquela brisa suave e tranquila? Olha o que acontece. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto em seu manto. Saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. E disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Ezael, o rei da Síria. E aí, Deus manda ele fazer outras coisas, colocar um sucessor. Essa história mostra um negócio para nós. A sensibilidade de ouvir a Deus. Eu não estou falando que os terremotos, os barulhão, Deus não está. Talvez para alguns Deus vai estar nisso, vai falar com ele nisso. Eu não estou falando naquele vendaval, naquela tempestade, Deus não está. Mas para Elias não estava, nem naquele forte vento que despedaçava as pedras, nem no terremoto. Deus não estava, mas a hora que veio aquela voz suave, aquela brisa, aí Deus falou com ele. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a Deus. Maria teve essa sensibilidade de ouvir Deus. Ela teve essa sensibilidade de escutar a voz do Altíssimo sobre a vida dela. Uma terceira característica, Deus viu em Maria a disposição para obedecer. Eu falo que dentre essas três que eu já mencionei nesse momento, talvez a mais complicada da nossa geração é essa disposição de obedecer. Respondeu Maria no versículo 38 de Lucas 1, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmãos, esse negócio é forte. Você tem disposição, como essa mulher teve, de chegar e falar, Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ah, pastor, eu falo, mas você obedece? Aí Deus manda você fazer um negócio, você não faz. Maria falou ao anjo Gabriel que eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso é disposição para a obediência, é disposição para obedecer sempre. Esta foi uma marca desta mulher, e esta é a marca do verdadeiro discípulo. Não existe discípulo desobediente.
Ei, se nós somos desobedientes, nós não somos discípulos. Não tem como o discípulo ser desobediente, porque a desobediência é a característica, é a marca do discípulo. Não é mesmo? Imagine você discipulando alguém. Quando eu falo discipular, é ensinar alguém. E a pessoa fala, não, você pode até me ensinar, mas eu não vou fazer desse jeito, vou fazer do jeito que eu quero. Ele é seu discípulo? Claro que não. Ele está te obedecendo? Claro que não. Então por que que Deus, nós achamos que nós podemos desobedecer e de fato sermos discípulos dele? Essa mulher tinha disposição para obedecer. Pedro, certa vez falou com os demais discípulos, ao Sinédrio, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, ele falou a seguinte frase, ele diz assim: antes importa obedecermos a Deus do que os homens. E se existe algo, meu irmão, que nos ensinou nesses dias, foi que a galera gosta de obedecer os homens. Eu falo que uma das coisas que essa pandemia tem nos ensinado é que a massa é massa de manobra e somos todos alienados. O que é isso? Obedecemos mais o homem do que diz a palavra de Deus. Ah, pastor, mas vai morrer. Mas a Bíblia está falando que vai morrer. Que chegará tempos que a igreja será perseguida, que o povo virá morrer. É verdade, filho. Você sabia que a vida cristã é uma vida para a morte? Porque Pedro disse, na frente do Sinédrio, mais importa obedecer a Deus do que... E às vezes a gente tem medo de fazer isso. Porque não temos disposição para a obediência. Amados, e a bênção na obediência, a bênção. Pastor, mas eu não concordo, mas obedece, que Deus verá graça sobre a sua vida, porque a bênção na obediência, a obediência à voz de Deus. O cristão deve tomar cuidado na tal obediência parcial. Não, eu obedeço até aqui, né? Não, daqui para cá eu não obedeço não. Mas como que é isso? Eu obedeço só uma parte do versículo, a outra parte eu vou negligenciar, fingindo que não é para mim. Uma obediência parcial, a mesma obediência do eu acho, né? Não, eu até obedeço, mas eu acho que tem que ser desse jeito, né? Então eu vou obedecer fazendo do meu jeito. Temos que tomar cuidado com isso. Certa vez, o rei Saul, o rei não poderia fazer sacrifício. Quem poderia fazer sacrifício? Vamos lá, irmãos, fala assim, o sacerdote. O irmão ajudou lá. Quem poderia fazer sacrifício? O sacerdote, amém? Porque a ele foi ortogado tal ofício. Mas o rei Saul, o Samuel demorou a chegar, deu uma atrasada, o Uber falhou, né? O táxi não passou, o carro furou o pneu, né? O camelo deu uma enguiçada, né? Não, que empaca não é camelo. Camelo empaca, né? Quem já viu andou de camelo aqui? Alguém andou de camelo? Empaca, né? Talvez o camelo do Samuel empacou, a mula não foi. Aconteceu algum trem. Eu sei que o texto diz que Samuel não chegou. E Saul ficou lá todo agoniadinho. Falou, não, quer saber? Eu vou fazer o sacrifício. Foi lá e fez. Coisa que não era para ele fazer. Ele precisava, como rei, obedecer os estatutos de Deus sobre Israel. Algo simples de se fazer. Era só esperar Samuel chegar. Mas ele foi lá e fez. Porque ele achava que podia fazer. Ele achava que podia ser do jeito dele. Então eu achava dele, olha o que aconteceu comigo. Vai comigo lá para a sua Bíblia, abre ela aí, ou acesse ela. 1 Samuel 15, 22. Olha o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 15, 22. Porém, aí Samuel chega. Mas, irmãos, foi depois. A hora que terminou o sacrifício, quem que chega? Samuel. Samuel olha tudo aquele negócio e fala, meu Deus do céu, o que você fez, Saul? Aí olha o que diz Samuel. Porque Saul fala assim, você não chegava, né? Eu estava esperando, você não chegou, eu fiz. Olha o que Samuel diz para ele. Porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício
quanto em que se obedeça a sua palavra. Samuel virou e falou assim para Saul: Saul, vem cá, você acha que Deus tem prazer em holocausto e sacrifício ou em obediência? Responde para mim, rei. Eu imagino Samuel dando aquela pegada mesmo no rei. O rei falando: agora, o que responde, né? Ele diz: eis que a obediência é melhor do que o sacrifício, e atender é melhor do que a gordura do carneiro. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você está vendo? O que é um coração que não tem disposição em obedecer? Um coração rebelde? Ele é comparado a um feiticeiro, ou como o pecado de feitiçaria. Ele fala assim: o obstinado, a obstinação como a idolatria. Porque tem as pessoas que é obstinada. Não, eu faço, que não importa o que aconteça. Isso chama obstinação. Samuel fala assim: tal conduta é como a idolatria. É como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Não é eu que estou dizendo, filho, é que está na sua Bíblia aí. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, Ele também te rejeita a ti, para que não sejais rei. Irmãos, você consegue entender? Tem cabimento isso? O cara, por ser desobediente à palavra de Deus, perdeu o reino de Israel. Você vê? Trocou. Ele fez um sacrifício para quem? Para quem que Saul fez um sacrifício? Para Deus. Pastor, então Deus tinha... Filho, Deus nunca vai contra a palavra dele. Então, por que eu quero que você entenda isso? Porque muitas vezes a gente fala: não, eu obedeço parcialmente, ou eu obedeço do meu jeito. Saul, ele fez um sacrifício para Deus, mas ele não poderia fazer. Não era ofício dele, não era papel dele fazer isso. E porque ele fez isso, ele foi rejeitado. Talvez a intenção é boa, mas se ela está debaixo de desobediência, isso é terrível, é maligno na sua vida. É como um pecado de feitiçaria, como um pecado de idolatria. Mas Deus olhou para o coração de Maria e viu uma disposição de obediência. Uma disposição de obediência. Deus viu em Maria também uma sinceridade no seu coração. Olha o versículo 34 de Lucas 1. Ele diz assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? É uma boa pergunta, não é, irmão? Você não acha? Maria vira para o anjo e falou assim: tudo bem, você está falando que eu vou conceber o Emanuel, mas vem cá, como que isso acontecerá? Porque aqui ela teve a prova dos 9, porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Então não poderia haver o coito, ela não poderia perder naquele momento o estado que ela estava de pureza. Inclusive ela estava desposada de José, ela estava noiva de José. Então Deus viu no coração daquela mulher uma sinceridade para com ele, uma sinceridade para com as coisas dele, uma sinceridade para com a obra. A sinceridade é reconhecer quem somos e quem Deus é. A sinceridade tem a ver com o nosso reconhecimento, tanto da pessoa de Deus como de quem somos. O escritor de Hebreus, ele vai dizer que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, mas nós precisamos ter uma sinceridade em nosso coração para reconhecer a Deus e reconhecer quem somos. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele diz no 22, aproximemo-nos com
sinceridade. Naquela tradução fala com verdadeiro coração. Na minha tradução aqui fala com sinceridade no coração. Nós temos que nos aproximar de Deus com sinceridade no coração. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confiança na esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Mas o time aqui, o segredo, a chave está na sinceridade de coração. Nós se aproximamos de Deus com esse coração sincero. E quando Deus olhou para Maria, Ele viu essa sinceridade no coração dela. E por fim, Deus viu em Maria uma mulher que seria uma boa mãe para o Emanuel. Ele viu em Maria. Olha o que diz o versículo 42. Olha o que diz o versículo 42 de Lucas 1. Em alta voz exclamou, aqui já é a prima dela falando, né? Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que vos dará a luz. Hoje, você se tornou habitação de Deus, amém? Amém? Você é habitação do Altíssimo. Hoje Jesus nasce no nosso coração. Por quê? Porque Ele vive e está. Deixa eu te dizer, Jesus não é um filho órfão. Jesus não é uma criança que está dentro de uma manjedoura. Jesus não é isso. Jesus é um Deus todo-poderoso que reina, amém? O anjo virou para Maria e falou, Maria, Deus viu em você todas essas características que eu mencionei aqui. Deus viu graça em você. E Deus te confiou a responsabilidade, por alguns anos, de cuidar do Emanuel, do Deus conosco. Porque esse é o rei de Israel, amém? Tem que entender isso em nome de Jesus. O Jesus a qual Maria concebeu é o rei, o Deus vivo. O Emanuel, o príncipe da paz, o Deus todo-poderoso. Jesus é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. É o general, é o comandante, é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Deus é o Jesus valente, que esmagou a cabeça da serpente. E Ele não está desamparado numa manjedoura de forma alguma. Pelo contrário, Ele venceu o inimigo das nossas almas. Esse foi o Jesus que essa mulher, por algum tempo, ajudou na sua criação. Mas também Jesus não está morto, crucificado numa cruz. Não está. Jesus está vivo, Ele não está crucificado, Ele foi crucificado e foi colocado numa sepultura, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. Jesus está vivo e Ele vai voltar para buscar a sua noiva, que é pura, que é imaculada, que tem as mesmas características que essa mulher teve enquanto viveu. Porque lá em Israel, filho, tem o túmulo da Maria, mas não tem o de Jesus. Lá tem os ossos de Maria, mas não tem os de Jesus, porque Ele é assunto aos céus e intercede por mim e por você, junto ao Pai.
Ele é nosso advogado, Ele é aquele que defende, Ele é aquele que nos tira do acusador, Ele é aquele que nos comprou pelo precioso sangue. Hoje, você é morada do Altíssimo. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero te fazer uma pergunta, para que possamos orar. Você tem cumprido o papel a qual o Senhor tem te confiado? Maria cumpriu o papel dela na humanidade. Maria cumpriu o papel dela no ministério. Você tem cumprido o seu papel no reino de Deus? Essas características de ser uma pessoa a qual o Senhor pode confiar para o ministério, de ter sinceridade no coração, de você ter uma disposição em obedecer. Essas características qual nós mencionamos, da sensibilidade em ouvir a voz do Senhor e de ter a pureza, fazem parte da sua vida. Você tem cumprido o papel que o Senhor te confiou? Que Deus esteja vivendo em você por meio do Espírito dEle. Que Deus esteja atuando em você, atuando em nós, para que possamos, de fato, sermos contados por Deus, para cumprir o papel a qual Ele nos confiou aqui na terra. Que o Senhor possa olhar para a sua vida, olhar para a minha vida e falar: lá está um bem-aventurado, lá está uma favorecida, um favorecido, a qual eu posso confiar. Que nós possamos ser essa pessoa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, Deus. O Senhor ministrou graça, favor. O Senhor ministrou, ó Pai, aquilo que podemos nos tornar, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos ser como igreja. E somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor veio ao mundo por meio de Jesus e pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo que Jesus fez, por tudo que Jesus é e por tudo que Jesus fará ainda sobre a nossa vida e sobre a terra. E nos colocamos, ó Pai, à Sua disposição. Igual essa mulher disse, falamos nós também nessa hora: eis aqui o Teu servo, cumpra em nós conforme a Tua palavra, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, cumpra em nós conforme a Tua palavra, Senhor. Cumpra em nós, ó Pai, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, e que Deus continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus.